pelo Partido Progressistas, com 732 votos. O terceiro vereador mais bem votado do município. Maicon, desde já, muito obrigado pela participação sua hoje em nossos estúdios, por ter aceito conversar conosco. Te desejo uma boa tarde. Opa, primeiramente, boa tarde, né, Matheus? Boa tarde a todos os ouvintes que nos acompanham aí pela internet. Primeiramente, eu também poderia deixar de agradecer a oportunidade, né? A gente fica honrado em poder vir aqui até esse programa, poder se apresentar, poder contar um pouquinho mais da nossa história, da nossa caminhada, o porquê que a gente adentrou como candidato na política, né? Então a gente vai poder aí explicar ao pessoal e levar essa informação até todos. Maicon, você é filho do Wilson Sgrotti, que já foi prefeito do município de Tijucas. Atualmente você é empresário, atuando à frente da TCA Transportes também no município de Tijucas. Se apresente ao pessoal de casa e conte um pouquinho sobre essa sua história, essa relação com a política que já vem de longa data. Então vamos lá. Como falei, meu nome é Maicon Campos Sgrotti, né? Tenho 39 anos, sou casado há 10 anos, tenho 2 filhos, sou casado com a Lília, tenho 2 filhos, o Wilson e Maicon, o nome deles também, o nome do meu pai é Wilson, né? E da minha mãe Zenita. E como que eu cheguei até a política? A história política da minha família, digamos, por meu pai ter se tornado uma liderança política na região de Tijucas, ele adentrou na política em 1988, tendo sido vereador por dois mandatos. E depois, em 2001, assumiu a prefeitura de Tijucas até 2004. E eu sempre carreguei isso comigo. Muitas pessoas me encontravam na rua, seja no mercado, qualquer local que a gente ia. Pô, mas que você na política não vai adentrar? Algumas pessoas vinham me questionando, mas eu me achava muito novo para entrar, não me achava pronto ainda. E também tinha uma situação que a empresa precisava da minha presença e a minha família também. Por ter casado há 10 anos atrás, tivemos 2 filhos, os filhos eram pequenos. Se eu saísse de casa ou saísse da empresa para fazer isso que eu estou fazendo hoje, eu estaria sendo um pouco irresponsável comigo mesmo. Como é que eu fazendo o mal para mim, eu vou fazer o bem para os outros? Eu acho que não é esse o caminho certo, né? Então, eu decidi me preparar melhor. Hoje estou com quase 40 anos, então esse amadurecimento que ocorreu na minha vida, na empresa, na minha família, me deu condições de eu me colocar à disposição e quando me coloquei à disposição, estar preparado, pronto para poder doar o meu tempo, a minha experiência, a minha vontade, a minha força, para que a gente consiga fazer o melhor para quem? Não é o melhor para o Maicon, né? É o melhor para a nossa rua, para o nosso bairro, para a nossa cidade, para os munícipes daqui. Afinal, Tijucas é a capital do Vale, é uma cidade aí que tem um mar à nossa frente. Temos a entrada aqui a entrada de Nova Trento aqui, que é o santuário, né, da Santa Paulina. Nós somos uma cidade de referência, estamos muito bem localizados e isso fez com que me desse vontade de a gente somar, ajudar a cidade a crescer melhor, a desenvolver melhor, que afinal ela vem crescendo bastante, vem se desenvolvendo, mas eu acho que a gente está à frente lá como um vereador, a gente vai dar nossa contribuição de maneira efetiva, honrada e estar sempre ouvindo os munícipes e a gente vai fazer um trabalho que a gente com certeza vai estar junto com o povo a partir de janeiro aí para fazer o melhor. Maicon, 732 votos. Você esperava essa votação expressiva? Enxergou que no desenrolar da campanha seria possível? Sim, a gente fez a campanha durante 45 dias de maneira bem efetiva, assim, se dedicando integralmente, e a gente sentia assim que a gente tinha bastante convicção de que a gente conseguiria se eleger. Certeza a gente nunca tem, porque só se tem certeza quando se abre a urna, né? Mas a aceitação do nome estava muito boa, o pessoal, pela história política da família, do meu pai, eles acabam não olhando só para o Maicon, ver a história do seu Wilson na política, e a gente ficava muito contente assim com a recepção. Então a gente realmente tinha uma convicção bem grande de que daria certo. Ficamos muito contentes com a votação que levamos e com certeza vamos estar lá para honrar não só os 732 votos do Maicon, e sim a todos os munícipes que aqui moram, porque você não é vereador só de 732 pessoas, você é vereador de todos os bairros. Eu posso morar ali em Areias, mas a gente tem que ser vereador olhando como um todo, né? Essas eleições de 2020 com certeza ficaram marcadas pelo fato de que demorou demais
para a divulgação do resultado dos vereadores eleitos, dos prefeitos eleitos em todo o país. Não foi um caso somente de Santa Catarina, especificamente do município de Tijucas. Mas como é que estava a sua expectativa pelo resultado final, que foi divulgado por volta das 10 horas da noite? E como é que foi a celebração desta vitória nas urnas? Ali após encerrar o horário de votação, que foi por 17 horas, né? A gente acabou se deslocando ali para fazer intermediações do Posto Chiquinho, onde a gente decidiu ficar com a nossa turma ali, com a nossa equipe. E ali a gente ficou aguardando. Realmente a gente acabou sendo pego de surpresa pela demora, mas a gente ficou ali. Ali a gente teve a oportunidade de fazer um lanche, aguardar um pouco, até que 10 e pouco da noite conseguiu sair o resultado. Mas algumas pessoas falavam, vamos para a carreata, mas como que nós vamos se nós não se elegemos ainda? Então algumas pessoas até ficaram um pouco sem entender, não, mas não, eu acho que só deve ter motivo para comemorar quando oficialmente saísse o resultado. Antes eu não me sentia confortável enquanto não tivesse certeza de que a gente estava eleito, né? Então a gente aguardou ali até que fosse dada a informação oficial pelo TRE, então depois sim a gente deu uma volta pela cidade, mas também já estava um pouco tarde, então a gente ficou aí até por volta de meia-noite, quando a gente se deslocou para casa aí para descansar um pouco e começar os trabalhos na segunda-feira. Michael, você tem esse histórico familiar, esse histórico de política na família. E qual será o seu perfil como vereador? Eu aprendi muito estando ao lado do meu pai. A pessoa do meu pai e da minha mãe são as pessoas que me educaram, né, que me criaram, afinal sou filho deles, né? E eu assim, o que eu vou levar para a Câmara, para o Maico, como algumas pessoas conhecem o Maico como formação por dentista, eu tenho me formado na odontologia, mas hoje atuo na transportadora há 16 anos, na empresa da família. Mas o que o Maico vai levar vai ser assim, uma pessoa que vai ouvir muito. Quem? Ouvir a população, ouvir as necessidades dos bairros, das pessoas, porque eu acredito que é ouvindo, escutando, se apresentando até elas que a gente vai conseguir ter um entendimento da real necessidade de cada um, de cada bairro. Porque se você não se fizer presente, como você vai ficar sabendo? Esperando que as pessoas vão até a Câmara de Vereadores? A Câmara de Vereadores, sim, lá é a casa do povo. Fica até um convite aqui para que, quando você tiver alguma demanda, alguma reclamação, também procure a Câmara de Vereadores. Lá existem 2 sessões por semana, segundas e quintas. As pessoas podem estar indo até lá, né, para lá a gente conversar, tomar um café, tomar uma água e expor aquela dificuldade ou aquele problema que você está tendo na sua rua, na sua cidade, na sua região, para que a gente possa levar isso até o Executivo. Por quê? Porque o vereador, ele acaba sendo... Ele deve ser, esse é o entendimento do Michael, ele deve ser o melhor elo de ligação possível entre as necessidades da comunidade e do povo e o executivo. Porque o vereador ele não tem orçamento, ele não pode mandar construir uma creche, asfaltar uma rua, ele não tem esse poder. Então, ele tem que convencer o executivo, que é o prefeito, de que aquela melhoria, aquela obra precisa ser feita por solicitação da comunidade. Então tem que ter esse entendimento de que a gente tem que ouvir, tem que sentar, conversar, orçar e levar isso para apresentar para o prefeito e o executivo, ou às vezes até os secretários, para que possa ser feita aquela melhoria. Às vezes nem tudo precisa passar pelo prefeito, tem coisas que você já resolve diretamente com o secretário. Então a gente vai estar lá à disposição. É para isso que o vereador está lá. Até porque prefeito e vice-prefeito só existe um. Existe um prefeito e um vice-prefeito, mas vereador, existem 13 vereadores. Então, procure um vereador para tentar resolver o seu problema. Vai de cada um ter o melhor discernimento de como buscar a solução para cada problema. Nenhum prefeito e nenhum vereador vai resolver tudo. Isso é que nem a nossa casa, né, Matheus? Eu sempre cito esse exemplo e é um exemplo bem simples de se entender. A nossa casa, às vezes, você tem um ar-condicionado para comprar, uma geladeira, quer trocar de carro, pintar a casa e fazer uma viagem. Você consegue fazer as 5 coisas, tudo no mês só? É difícil, a não ser que acerte na Mega Sena ou ganhe algum prêmio, uma herança, alguma coisa muito grande. Mas normalmente você tem que listar as prioridades do que você precisa. Se pifar a geladeira, com certeza a geladeira vai ser o número 1, porque você não vai ficar sem geladeira em casa. Depois você vai listar qual é a segunda prioridade. A pintura da casa, daí você vai tentar pintar. E depois você vai fazendo conforme o seu orçamento. E o município também vive de orçamento. Então a gente tem que sempre entender qual é a prioridade, o que mais se precisa, listar isso. Para isso tem que escutar bastante, conversar e levar isso até o executivo para que a gente tenha o melhor entendimento junto com o prefeito, a melhor ação e leve aí a melhor solução aos munícipes. Michael, você foi eleito pelo PP, partido que é coligado ao PSD, que é o partido
do atual prefeito do município de Tijucas, Eloy Mariano Rocha. É extremamente importante uma relação amigável entre o legislativo e o executivo para que as coisas aconteçam, para que o município se desenvolva. Você projeta uma relação favorável com o prefeito de Tijucas? Sim, até pela aceitação que o próprio prefeito teve. A gente tem notado e acompanhado aí o esforço dele incansavelmente trabalhando, e a gente se coloca à inteira disposição não só dos munícipes, e sim do executivo também. O vereador, por isso que eu digo, o vereador ele tem que ser o melhor elo de ligação entre aquilo que o povo precisa e o executivo que tem o orçamento e a caneta. Então a gente com certeza vai ter esse estreitamento na relação, e desde já me coloco à disposição não só do prefeito, mas como do vice, de todos os secretariados, de todo o escalão, dos comissionados, para que a gente possa ter sempre o melhor entendimento das questões, para assim achar a melhor solução para cada problema. Maicon, o vereador tem como função apresentar projetos, indicações, requerimentos, fiscalizar as obras do município. O que você pretende, o que você já projeta assim que assumir a cadeira a partir do dia 1º de janeiro? A primeira coisa que a gente elaborou no nosso andar de campanha, né, durante a campanha, foi um planinho que a gente, obviamente que a gente tem muito mais coisa para ser colocada aqui dentro, mas a gente também não pode fazer um jornal de 10 páginas que fica difícil de se absorver. A gente acha que algumas coisas na vida a gente tem que ter um pouco de foco e direcionamento, senão você começa a dar tiro para o ar e não acerta em lugar nenhum, né? Então, é uma bandeira assim que até pela minha formação e a formação da minha esposa, eu sou formado em saúde e a minha esposa também, é uma bandeira que a gente vai carregar assim com muita, mas com muita dedicação. Opções, projetos e melhorar o atendimento de saúde no nosso município. A gente com certeza vai ter esse estreitamento com o prefeito e nós vamos buscar aonde tiver que buscar. Seja no orçamento municipal, estadual, federal, nós vamos ter uma melhoria nessa pasta e com certeza a gente, tendo foco nessa pasta, a gente vai conseguir ter um ótimo resultado. Outras questões que a gente levantou também, a questão da gestão ambiental para aprovação de projetos e empresas que venham se instalar em Tijucas, que a gente pudesse ter aqui o nosso próprio órgão credenciador e não dependesse 100% do IMA, né, que é a antiga Fátima. Então a gente trazendo isso para Tijucas, desenvolvendo isso com geólogos, biólogos, a gente vai ter assim, um ganho enorme na abertura de empresas, no desenvolvimento de projetos. Isso vai ser assim e isso é uma pasta aí que o prefeito e o vice-prefeito disse que já no primeiro semestre nós vamos estar desenvolvendo a criação desse instituto, que é o IMAT. A questão de áreas verdes e parques municipais. Tijucas tem N áreas verdes, vários parques, áreas destinadas à construção de parques, né? Mas eu acho que às vezes nem todos eles estão bem estruturados e alguns bairros ainda não têm, principalmente bairros do interior. Isso durante a campanha a gente acabou escutando essa reivindicação dos munícipes, principalmente dos bairros mais distantes, então a gente vai ter esse estreitamento aí, essa dedicação nessa pasta também. A questão dos animais também, eu particularmente tenho uma fraqueza muito grande nessa parte, né? Por gostar muito, mas muito mesmo de cachorros. Só na minha casa eu tenho 6, na empresa tem mais 2, em São Francisco do Sul, na nossa outra unidade lá, temos mais 8 lá. Então a gente realmente gosta muito e a gente vai levar isso assim, até por não ser uma estrutura muito grande para se manter. Quando você almeja fazer alguma coisa que você olha, mas precisa de 10, 15, 20, 50 profissionais, poxa, o orçamento pesa, né? Mas quando você precisa de uma pasta dessa para cuidar de um negócio que são 2 ou 3 pessoas, acredito aí que seja mais acessível. É questão de dedicação. E a outra questão é levar até o executivo um entendimento de que o asfalto que está sendo feito na Beira Rio era um sonho de anos e anos de várias gestões que por ali passaram e acabaram não conseguindo fazer o asfaltamento da Beira Rio. E hoje está se tornando realidade. Com certeza aí nos próximos 2, 3 meses aí teremos ela concluída até a SC, até na cabeceira da ponte lá da Joaia. E só que assim, isso vai ser um pequeno remédio para um problema que nós temos. Porque todo o trânsito hoje do Vale do Rio Tijucas passa por dentro de Tijucas. É mais ou menos que você imaginar Canelinha sem ter o asfalto da SC.
como se todos tivessem que passar por dentro de Canelinha. Já imaginou como é que ficaria o trânsito de Canelinha? Acho que não seria tão agradável, não. Algumas lombadas e o trânsito, o pessoal manobrando, saindo de ré dos estacionamentos, acho que não seria tão agradável. E Tijucas hoje é assim. Tanto para você chegar na 101, ou quanto para você adentrar na SC para Canelinha, São João, Major, Nova Trento e Brusque, você tem que passar por dentro de Tijucas. Então, eu acho que essa é uma das grandes preocupações atualmente de toda a população também do município de Tijucas, este trânsito intenso. E a população também cresceu de forma exorbitante nos últimos anos e, obviamente, o trânsito que sai da BR-101 em direção aos demais municípios do Vale passa pelo centro de Tijucas. É realmente uma situação bastante complicada que precisa ser repensada, né, Maicon? Justamente. Aí tivemos a instalação de vários semáforos pelo crescimento da cidade, isso é uma coisa natural nas cidades, e realmente você começa a ver o trânsito mais lento. Você pega um caminhão arrancando no semáforo, ele demora para arrancar, então o semáforo já fecha novamente e você não conseguiu passar. Então, realmente, a gente vai levar isso até o executivo e vamos dialogar bastante e buscar forças e orçamento para que a gente consiga fazer esse anel aí e consiga desviar esse fluxo aí para fora da cidade. Acho que seria com certeza o ideal um anel viário e a população já precisa há muito tempo disso. Realmente um projeto bastante interessante. Exatamente meio-dia e 44, vamos de participações nos comentários. A Luiziane dos Santos, boa tarde. Vinícius Furtado, boa tarde, Matheus, um abraço. Grande abraço, Vini, obrigado pelo carinho da audiência. A Luiziane dos Santos, nosso vereador progressista, muito sucesso. Lilian Poli, Wilson Neto e Maicon Poli estão mandando beijos pro papai. Tá aqui o registro já para o Maicon Sgrotti e seus filhos mandando beijos para você. Vinícius Ribeiro, grande Vinha, parabéns Maicon, grande pessoa, tá aqui o registro. O Fernando Treuque, grande Fernando, parabéns Matheus pelo programa, sucesso Maicon Sgrotti nesta nova etapa. E a Margarete Poli deixando seu boa tarde, muito obrigado pelo carinho, pelo prestígio da audiência de todos vocês. Maicon, as portas do seu gabinete estarão sempre abertas para a comunidade? Com toda certeza, né, Matheus? É para isso que a gente coloca o nome à disposição. Não é porque tem sessões da Câmara só segundas e quintas que o vereador vai trabalhar só segunda e quinta. Eu acho que ser vereador é ser vereador todos os dias. É acordar, claro que a gente acaba tendo a empresa, existe o Maicon vereador, existe o Maicon empresário, e também existe o Maicon pai de família, da sua casa. Mas todos esses Maicon são um Maicon só. Mas a gente, pela vontade, pela dedicação e a escola que nós tivemos, com certeza nós vamos ter, assim, muito orgulho de poder trabalhar todos os dias pensando em como a gente pode fazer nossa cidade ficar melhor, ficar mais bonita, ficar cada vez mais sendo uma referência e a gente poder dizer em qualquer lugar que a gente vá, com muito orgulho, como sempre tivemos, de que assim, pô, eu sou de Tijucas. Eu acho que a gente tem que levar esse orgulho e para cada um que tem essa coragem de colocar o seu nome à disposição, de ser um candidato a um cargo público, eu acho que ele deve ter esse amor e essa vontade, né? Com muita humildade, com muita transparência sempre, né? Eu acho que a gente pode sim acreditar e fazer o melhor sempre. Então é para isso que a gente vai ser vereador. É notório que o seu pai, Wilson Sgrotti, é a sua grande inspiração. E ele te incentivou a ser político? Não. Ele nunca me puxou, me empurrou, sentou para conversar. Aí, filho, vamos tentar? Não, ele nunca partiu dele, nem da minha mãe, de maneira alguma. Só que eu sentia isso dentro dele, mesmo sem ele nunca ter falado. Filho é filho, pai é pai, a gente tem um relacionamento estreito, né? Com a minha mãe também. E só que quando eu deixei claro para ele que eu teria vontade, foi bem notória a alegria dele, o sorriso abriu de uma maneira espontânea e ali a gente acabou sentando e conversando e a primeira pergunta que ele me fez: filho, pai vai te ajudar, só que você já conversou com a sua esposa? Eu acho que a primeira a aprovar deve ser a sua mulher em casa, porque é ela que vai sentir mais a sua falta, a sua ausência, porque ser político é acabar você se dedicando muito aos problemas da cidade e às vezes deixando um pouco, né, os da família, da empresa. Então, mas a gente vai arranjar um tempo para tudo, com certeza. E eu conversando com ela, a gente teve a aprovação da patroa em casa, então a gente saiu de maneira bem contente, estando bem alinhado para que tudo corra muito bem. Como falei para vocês, a gente tem que, primeiramente, eu tenho que estar bem, fazer bem a mim mesmo para poder fazer o bem aos outros, né? Como é que eu estando mal vou conseguir ajudar os outros? Mas hoje, graças a Deus, está tudo muito bem e a gente vai encarar essa nossa vereança aí com muito orgulho. Com certeza, já foi necessário fazer um planejamento para conciliar a vida de empresário, vida de vereador e a vida familiar, né, Maicon?
Com certeza, né? E para as três, né? A vida familiar, empresária, é trabalhar, trabalhar e trabalhar. E trabalhar bastante. Então, com certeza, a gente trabalhando, como diz o outro, se tiver muito serviço, faz o seguinte, acorda um pouquinho mais cedo, dorme um pouquinho mais tarde, mas tem que trabalhar. Entendeu? Sim, muito. E a gente vai fazer isso de maneira assim, muito motivada, muito contente. E com certeza vamos ter êxito aí na nossa gestão. Um último comentário, Zenita Campos Esgrote. Parabéns, Maicon. Desejo muito sucesso nesta nova caminhada. Que Deus te abençoe. Está aqui o registro. Obrigado, mãe. Exatamente. A mãe do Maicon, não sabia? Obrigado, dona Zenita, pela sua participação. Um grande beijo para a senhora. 12h48. Maicon, agora nós abrimos espaço, agradecemos imensamente pela sua presença em nossos estúdios, por esta oportunidade de você conversar também com o nosso telespectador e abrimos espaço para que você deixe uma mensagem aos seus eleitores e à população tijuquense em geral, pelo fato de, como você mesmo destacou, a partir de agora você representa o povo de Tijucas. Queria aqui deixar um agradecimento a todos aqueles que votaram no Maicon e, independente de partido ou de prefeito ou de qualquer coisa, a gente se coloca à disposição para escutar, para conversar, para ouvir, e eu acho que é tendo essa calma e essa serenidade que a gente vai conseguir achar a melhor opção para os problemas que a cidade enfrenta, que a cidade tem. Não existe, como falei há um tempo atrás ali, não existe nenhum prefeito, nenhum vereador que vai fazer tudo. Não existe, certo? A gente tem que tentar sempre fazer aquilo que a gente tem condição dentro do orçamento do município, porque o vereador e o prefeito também têm suas responsabilidades, e a gente vai se colocar sempre à disposição, escutando, ouvindo e trabalhando bastante, para que a gente tenha, assim, melhor resultado na gestão, tanto do professor Eloy e do Sérgio, quanto do Maicon vereador e de toda a Câmara dos 13 vereadores, né? Afinal, o Maicon não é vereador sozinho, existe mais 12 vereadores lá, são 13 vereadores. Então, eu sempre peço assim, um melhor entendimento, divergências de opinião, existem, vão existir sempre, existem na minha casa, existem na empresa, pode existir até entre eu e o Matheus aqui, mas a gente tendo discernimento, sentando e tendo bastante calma para resolver as coisas e determinação e foco, a gente consegue resolver. Com certeza a gente vai estar à disposição. O meu muito obrigado a todos aqueles que durante a campanha estiveram juntos com o Maicon e o seu Wilson, e a minha família também, muito obrigado por terem suportado aí a minha ausência, né? E a minha dedicação nesse momento de campanha. E a gente está aqui muito contente e que venha janeiro para a gente começar os trabalhos aí. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença, Maicon Esgrote. Te desejamos muito sucesso no Poder Legislativo do município de Tijucas, que seja realmente uma gestão que faça a diferença. Histórico, familiar, você tem de sobra e tenho certeza que o Wilson vai te dar todo o apoio necessário durante esses próximos 4 anos. Ok, com certeza estará ao lado aí, orgulhoso e determinado a trabalhar cada vez mais. O pai está com 65 anos e olha, para acompanhar o homem não é fácil, tá? Ele trabalha muito, se dedica muito, sou muito orgulhoso tanto dele quanto da minha mãe e com certeza é a escola que eu tive e a gente vai levar isso até o final da gestão e até o final da minha vida. É trabalhar sempre. Marisa Galvão, parabéns, entrevista que dá gosto de ouvir. Está aqui o registro, então, para a gente encerrar, fechar a nossa entrevista com o Maicon e já salientando ao Maicon que sempre que ele tiver algum projeto, algo interessante, as portas do Fato Atual sempre estarão abertas durante esses próximos 4 anos. Muito obrigado, Matheus. Muito obrigado. Vamos então dando sequência ao Jornal do Meio-Dia com informação, um caso muito grave registrado na cidade de Balneário Camboriú. Uma mãe que agrediu o seu filho de apenas 5 anos de idade e acabou sendo presa nessa oportunidade.